Olá pessoal, agora vamos ver a ovulação. A ovulação é um processo que ocorre normalmente em cada ciclo menstrual, quando as alterações hormonais estimulam o ovário a liberar um ovócito. Vamos ver agora o desenvolvimento dos folículos ovarianos. Os folículos ovarianos eles são encontrados no estroma da porção cortical do ovário. Os folículos eles são compostos pelo ovócito e pelas células foliculares que o envolvem. Ao nascimento, todos os folículos, até então denominados folículos primordiais, eles já estão presentes nos ovários. Os folículos primordiais, eles não secretam e não respondem à ação hormonal e consistem em um ovário primário, um ovócito primário, envolvido por uma única camada de células foliculares pavimentosas. A partir da puberdade, a cada ciclo astral, um grupo de folículos primordiais é induzido a entrar em crescimento. Você pode ver aqui. E os folículos primordiais se desenvolvem e crescem, dando origem aos folículos primários. Aqui está o folículo primário mais desenvolvido. Estes são constituídos por um ovócito, circundado por uma única camada de células foliculares cúbicas, seguidas de células do estroma de tecido conjuntivo. As células foliculares iniciam uma fase de proliferação. Começa a se multiplicar por mitose, aumentando o número de camadas celulares, que passa a ser circundado por um epitélio cúbico estratificado, contendo duas ou mais camadas de células foliculares, sendo agora classificado de folículo secundário. Aqui está o folículo secundário. As células foliculares, que são essas daqui, são as células da granulosa, são chamadas de células da granulosa. Nos folículos secundários, algumas células do tecido conjuntivo que circundam externamente o folículo formam uma camada de células chamada de teca interna. Nesse estágio ocorre a formação da zona pelúcida. Tem a zona pelúcida nessa região aqui, que é uma fina camada de glicoproteínas produzida pelas células da granulosa e que envolve o ovócito primário. Envolve o ovócito primário. Ela é responsável por evitar a polispermia, que é a fecundação por mais de um espermatozoide, durante o processo de fertilização. A zona pelúcida ela também protege o embrião na fase de clivagem até o blastocisto. Os folículos terciários, à medida que as células secretam fluido no interior do folículo, começa a secretar aqui, esse fluido vai se acumulando e separando as células, formando pequenas cavidades, que são os antros, preenchidos com esses fluidos, que são o fluido folicular. A partir do momento que o folículo ovariano acumula o fluido, apresenta o antro, e ele é chamado de folículo antral ou folículo terciário, que já é considerado folículo terciário. A camada de teca será dividida em teca interna e teca externa. As várias camadas da célula granulosa, aqui ó, a célula granulosa, elas se dividem em duas populações, em dois grupos. As células granulosas murais, que revestem internamente o antro folicular e têm a função de secretar estradiol e outras substâncias. E as células do cúmulo oóforo, que circundam externamente o ovócito. Essa parte de células de cúmulo recebe o nome de corona radiata, que ela vai começar quando ocorre a liberação aqui, ó. Aqui forma esse cúmulo, que é a corona radiata. Ao longo do ciclo astral, os folículos que iniciam seu desenvolvimento, mas que não chegam à ovulação, entram em um processo de morte celular, chamado de atresia. Os folículos atrésicos, portanto, eles são os folículos em qualquer um dos estágios que sofrem um processo de degeneração. No final da ovulação, apenas um óvulo é liberado.